E nessa questão do dia a dia, assim, do profissional mesmo que você trabalha, qual que é a diferença entre uma pessoa que é especialista em ortodontia, em DTM, de um cirurgião dentista que acabou de sair da faculdade? Na questão da ortodontia, eu perco tempo, entre aspas, né? Perder tempo, né? Eu passo muito do meu tempo planejando o caso. Né? Então, independente do aparelho que eu for usar, eu tenho a questão do planejar e diagnosticar o que aquele paciente tem. Então, qual é o problema, qual a má oclusão que aquele paciente tem? Dependendo da má oclusão e do problema que aquele paciente tem, eu vou fazer meu plano de tratamento. E a partir do meu plano de tratamento, eu passo para o paciente, passo as opções de tratamento, os tipos de aparelho que ele pode usar para corrigir aquele problema e a gente inicia o tratamento. A DTM já é diferente. A DTM, eu saio do meu mocho, eu saio da minha cadeira e eu fico quase ali 40 minutos, 1 hora conversando com o paciente. Ele me passando tudo. Do tempo de dor, por que ele sentiu dor, né? Desde quando ele sente dor, né? O porquê que ele sente dor, que remédios, medicamentos que ele toma para tentar aliviar aquela dor. Então ele conta todo um histórico. Eu falo assim de forma que o paciente ele me joga assim um quebra-cabeça todo bagunçado e eu preciso pegar aquele quebra-cabeça e começar a arrumar ele para tentar, por meio de um diagnóstico, acertar esse diagnóstico de forma certeira, melhorar e dar para ele uma qualidade de vida melhor, tirar ele daquela dor na qual ele veio. Então, a ortodontia eu trato, eu vejo aquele problema, eu sei onde está aquele problema, planejo e trato. A DTM é um detetive, eu vou procurando, eu vou tentando a opção. E assim, você, quando tem uma dor de cabeça, você pode tomar um paracetamol e resolver teu problema. Da Mari, não. Às vezes ela tem que tomar um dipirona para resolver. Então, às vezes o paciente ele se dá muito bem com um tipo de tratamento, o outro paciente não. E quando isso acontece, que eu começo a fazer o tratamento e o paciente não responde aquele tratamento, eu tenho que já mudar. Eu tenho que ser rápido e pensar no que eu posso fazer de acordo com aquilo que eu acho que é o diagnóstico daquela doença, daquela dor daquele paciente e fazer, encaminhar. Então a DTM ela é um pouco mais difícil, ela é um quebra-cabeça, é muito pensar, ela consome muito o meu pensamento de todas as possibilidades que aquele paciente pode ter, de todos os problemas que ele teve e o que ele pode causar e que pode ter no futuro. Então eu saio um pouco daquele atendimento normal e vou para um atendimento mais cara a cara com o paciente. Depois que eu vejo que eu estou no caminho certo, aí sim eu faço tratamento para DTM. Puxando isso que eu comentei até em alguns comentários atrás, alguns minutos atrás, na questão de que as pessoas fazem alguns tratamentos errados, a gente erra. Eu erro também diagnóstico, eu erro planejamento, mas sempre tentando acertar, nunca sabendo que eu estou fazendo errado. Se eu sei que eu estou fazendo algo errado, eu nem vou fazer. Então eu faço um planejamento, eu penso, eu acho que então o diagnóstico, o problema para ser resolvido é esse. E às vezes não é resolvido, eu errei, né? O que eu tenho que fazer? Saber que eu errei e procurar outra alternativa para poder acertar. Então, errar tentando acertar é uma coisa. Errar sabendo que você está errando, que você está fazendo errado é outra coisa. Totalmente diferente. E isso, infelizmente, tem em todas as áreas. Não tem só em odontologia. Tem em medicina, tem em fisioterapia, tem em todas as áreas. Gente ruim tem em todo lugar, né? Mas se você quer ser um dentista ética, preservar seu nome, você tem que ter isso na sua cabeça. Que um momento você vai errar. Um momento você vai ali se equivocar no planejamento, no tratamento, né? E na ortodontia tem isso. Diferente de outras áreas, por exemplo, prótese, que você faz um preparo e aquele dente não ficou lá naquele preparo, o dente caiu da boca do paciente. Às vezes não fez o preparo legal. Tu vai, corrige, na outra consulta está resolvido, em uma semaninha. A ortodontia não. Às vezes eu vejo que o meu planejamento, a minha conduta não está legal 4, 6 meses depois. E eu já perdi aqueles 4, 6 meses. Aí eu tenho que ter as ferramentas e saber o que eu posso fazer para conseguir voltar ao trilho de novo. Né? Então por isso que eu falo que estudar, né, você está atualizado, você está em congresso, para você ver quais são as melhores formas de você corrigir. Porque também só erra quem faz. Só vai acontecer com quem está lá sentado fazendo. Então tem uma grande diferença entre fazer o errado de forma, né, sabendo que você está errando, da outra que você está fazendo o correto. Também pensando assim de uma forma, o que os outros falam sobre a ortodontia e a DTM, poderia nos citar alguns mitos que você queria desmistificar para a gente? A DTM ela andou
muito com a ortodontia. Como eu falei, a ortodontia é uma das primeiras especialidades da odontologia, né? Então, lá em 1930 tinha um otorrino que ele tratava lá os pacientes com dor de ouvido, que é o Kosten, virou até síndrome de Kosten, o nome dessa dor dele. E ele começou a reparar que os pacientes com dor de ouvido não era bem dor de ouvido. E ele lá, curioso, começou a olhar ali dentro da boca do paciente, viu que aquele paciente tinha falta de dente, tinha uma assimetria, tinha um côndilo meio desviado e tal. E ele começou a relacionar as dores de ouvido com a falta de dente, com o mau posicionamento dentário. E desde 1930 e pouquinhos até os 1986, existiu essa relação de, para você tratar uma disfunção, você tinha que botar a ortodontia no meio. Você tinha que corrigir os dentes daquele paciente, deixá-los na classificação que a gente fala nas 6 chaves de oclusão de Andrews, perfeita para você tirar aquele paciente daquela dor. E em 1886, uma paciente de um dentista muito famoso americano começou a relatar dor, e esse dentista ele não conseguiu remover essa dor dessa paciente que estava fazendo um tratamento ortodôntico com ele, e nessa época ali ele negligenciou também um pouco essa questão da dor, ela processou ele. Nesse processo, em 1986, ela ganhou ali em torno de 200, 300 mil dólares, né, na época. A ortodontia, né, os caras mais pica da odontologia, a gente tem que se defender. A gente não pode tomar processo de todo paciente tem dor. Eles começaram daí realmente a estudar realmente essa relação, se existia de ortodontia e DTM. Né? E graças ao estudo, graças à literatura, e daí graças a pessoas geniais, eles conseguiram mostrar e afirmar que ortodontia trata dente torto e não vai tratar dor de disfunção temporomandibular, não vai tratar dor orofacial. Né? Eu até hoje recebo no meu consultório indicações para fazer tratamentos com DTM com ortodontia. Aí a gente entra em outro ponto, que é a questão das graduações, né? A questão de como é ensinado a DTM dentro da graduação, né? Aqui na Unisul, eu tenho essa liberdade de já mostrar para vocês como funciona a DTM, o que é DTM, para não existir, vocês saírem daqui achando que DTM e ortodontia é a mesma coisa. Que eu vou falar para você que 70% das faculdades eles acham que é isso. Tá? Então, a disfunção temporomandibular é uma coisa, a ortodontia é outra. Tá? E isso acontece principalmente em faculdades extremamente renomadas, de professores que ainda têm um pouco do passado na cabeça, não querem abrir a cabeça para estudar o que está acontecendo, o que está na literatura, e ainda pregam, entre aspas, esse tratamento mais antigo. Né? E a minha intenção e uma das minhas prioridades e um dos meus objetivos na carreira de docência é falar sobre DTM como ela realmente é, pregar a palavra da disfunção, entendeu? Falar que DTM é isso e ortodontia é outra coisa. Isso que eu sou ortodontista, e eu brinco assim, eu estaria assim riquíssimo se todos os meus casos de DTM eu tivesse tratado com ortodontia. Muito pelo contrário, eu tenho pacientes com ortodontia, dentes perfeitos e com muita dor. E pacientes com os dentes tortos e sem dor. Existe muito ainda um pouco desse mito, e a gente, com os contatos, com as aulas e tendo na graduação, eu quero tirar isso sabendo que são áreas totalmente diferentes, que tratam pessoas diferentes. Cada caso é um caso e precisa ser tratado de forma correta. Né? Então, se o paciente tem dor e quer botar aparelho, trata a dor, depois bota a ortodontia. Você não vai num médico com dor ou vai fazer um procedimento cirúrgico, estético, você está com dor, não, então vamos fazer aqui, depois a gente trata a dor, não. Ele trata a dor primeiro e depois resolve. E no seu dia a dia, assim, tratando a DTM, você já pegou algum caso que você precisou, assim, mudar radicalmente ele? Sim, já, mas não meu. Né? Como eu tenho uma base já de DTM desde de graduação, eu já sabia dessas diferenças, dessas relações, né, de uma especialidade e outra. Tá? Mas eu recebo indicações e recebo pacientes de outros colegas que fazem ortodontia, ortodontistas que me mandam um paciente que estão em tratamento ortodôntico e estão causando DTM. Aí sim, nesses casos eu intervenho, converso com o ortodontista responsável, explico para ele o que está acontecendo, explico qual que é a dor do paciente, o porquê,
trato primeiro a dor e depois que essa dor está controlada, eu libero ele para voltar para o ortodontista e continuar o tratamento. De uma forma assim, pensando uma maneira informal, deu para perceber que você tem muita certa humildade, né, também, a gente pode falar assim, nessa intervenção com um colega, né? Sim. Do que só chegar e, não, é desse jeito. Eu vejo até que tem que ter uma certa humildade, né? Cara, tem que ter, porque assim, ó, eu não sei como é que foi a formação dele e eu parto do princípio que ele tá tentando, igual eu falei, ele tá tentando fazer o melhor. Na minha cabeça, mesmo que ele esteja às vezes fazendo a conduta errada, ele tá tentando fazer o melhor, né? E as DTMs, elas confundem muito a questão da dor de dente. Então eu sempre falo, se você tem uma dor de dente, se o paciente está com dor, o paciente chegou no meu consultório e está com dor, a primeira coisa que eu vejo é uma dor de dente. Quando eu vejo que não é uma dor de dente, eu pulo e aí eu começo a pensar que é uma DTM. Então, esses pacientes que vêm de outros profissionais, eu parto do princípio que eles estão tentando fazer o melhor para aquele paciente, né? E porque eu também sei que a DTM ela não é extremamente estudada de forma correta como as outras especialidades, como prótese, como endodontia, que eu acredito que tem que ser. Porque o paciente, como eu comentei ali bem no início do vídeo, a gente tem que ter a base do conhecimento de todas as áreas da odontologia, porque o paciente vai chegar pra gente e ele vai querer que pelo menos você fale para ele o que ele tá com. Você pode até indicar para outro especialista, mas ele vai se sentir muito seguro quando você falar assim, ó, eu acho que é isso, é uma DTM, mas eu não faço, mas eu tenho quem faça. Ele vai lá, ele vai tratar e vai voltar para você, né? Assim como um médico faz. Tem esses seus especialistas e falam, não, isso eu não trato e indico. E quando isso chega para mim, eu tenho muito esse cuidado. Primeiro, para não passar para o paciente que a culpa é do ortodontista dele, né? Que isso acontece, que faz parte. Eu tenho uma série lá de slides dentro do meu consultório que eu apresento para o paciente, trabalhos, e eu falo, ó, é assim que acontece, explico para ele a origem dessa dor, o que pode causar essa dor, e tento realmente tirar da cabeça dele que a culpa é do ortodontista, do dentista. E isso eu recebo bastante, porque eu falo assim, pô, eu botei aparelho porque ele falou que a minha dor ia passar e a minha dor não passou, né? Aí eu explico para ele, de forma assim ética também, né? Eu nunca vou ser sacana de botar a culpa no outro profissional, porque realmente às vezes eu não o conheço e também eu não sei qual que foi o conhecimento que ele teve. Às vezes ele realmente tentou ajudar e às vezes ele tinha na cabeça dele, ele aprendeu, né, que tinha que fazer ortodontia. Por isso que eu falo que eu gosto e brinco de pregar a palavra da DTM, para as pessoas saberem que são coisas bem diferentes, entendeu? Então a gente precisa realmente ter essa humildade, porque a gente também uma hora a gente vai errar, a gente uma hora vai dar um diagnóstico no qual a gente deu uma derrapada ali e a gente precisa que o outro profissional pense assim também. Sim. Porque, como eu falei, a odontologia é um mundo muito pequeno. E que conselho você daria para os profissionais que acabaram de se formar, estão pensando assim, né, e se especializar na DTM ou na ortodontia? Olha, primeira coisa, não só na ortodontia, não só na DTM. Se você quer se especializar, você primeiro tem que estudar muito, se dedicar muito e principalmente ter ética naquilo que você quer se especializar. Saber o limite das coisas, saber o seu limite no atendimento, saber o seu limite dentro da especialidade, saber o seu limite até onde você pode ir e sabendo que conforme você vai estudando, vai evoluindo, esse limite vai aumentando e você pode ir dando esses passos a mais. Então, não importa a especialização, a especialidade no qual você quer, você tem que ter isso na tua cabeça. Você precisa ter responsabilidade e você precisa estar estudando, porque aquele paciente ele te procura, ele vai atrás de um especialista porque ele confia em você. Então você precisa ter o respaldo e a ética de poder tratá-lo de forma correta. Da questão da ortodontia, eu vejo que a ortodontia, como eu comentei, ela é um pouco ingrata na questão do tempo. Você consegue ver que você está no caminho certo, principalmente agora no começo da especialização, no começo da especialidade, 2 anos depois que a finalização de um tratamento. E quando você finaliza o tratamento e você tira o aparelho, é ali que você vê aonde você poderia ter melhorado. Por isso que o aprendizado e a experiência conta muito, porque daí você começa a criar mais casca para poder fazer isso, né? Então, é estudar, se especializar, congresso, ler e volta de novo. Estudar. E atender, e criar casca, e indo atrás de forma ética e correta. Da DTM também, só que a DTM você sai um pouco
como eu comentei, do atendimento em boca, né? Você vai estudar coisas diferentes, vai estudar sobre dor, né? A fisiologia da dor. Você vai começar a estudar medicamentos diferentes daqueles medicamentos, fármacos, no qual a gente é acostumado a aprender na odontologia, né? A gente estuda outros tipos de fármacos, com outros tipos de ações, fármacos que têm interações com medicamentos específicos que o médico, o psiquiatra receita. Alternativas de tratamento, eu faço muita acupuntura, bloqueio anestésico, até hoje eu trato alguns pacientes de dor crônica refratária, que são pacientes que já fizeram todos os tipos de tratamento no melhor dor, com óleo medicinal de cannabis. Então, na DTM a gente tem que ter um leque de possibilidades para ajudar o paciente, porque como eu comentei, cada paciente ele tem uma resposta ao tratamento, né? Então a gente precisa ter essas ferramentas. E na ortodontia também, né? Uma das minhas maiores críticas na ortodontia hoje aos estudantes é achar que tudo se resolve com alinhador. E não, tem casos que é para ortodontia fixa, tem casos que é para alinhador. E as pessoas, eles querem entrar no hype, igual o brinquedo da harmonização, daí quer fazer ortodontia, só vou fazer alinhador, só vou fazer isso, porque alinhador é o que dá um retorno um pouco maior, né, na questão do tratamento, mas nem todos os casos são para alinhadores. E para você aprender a fazer alinhador, você tem que saber fazer muito bem o básico da ortodontia. E para você fazer o básico da ortodontia, você tem que estudar e ter um aprendizado. Então, às vezes as pessoas querem pular algumas etapas, principalmente na área da saúde, no qual não se deve pular. Você tem que realmente passar por aquilo, você tem que fazer o básico bem feito, né? Tem um professor que eu admiro muito, que é o Ronaldo Irata, né? E ele fala num dos vídeos dele, numa entrevista bem antiga, mas muito famosa, que os estagiários dele só faziam profilaxia, mesmo sendo muito bom fazendo restauração. E ele falou, cara, você está começando, você vai fazer a odontologia básica. Para você poder fazer uma especialidade, você tem que saber o básico, você tem que saber a base daquela pirâmide para você ir até o topo. Em todas as áreas, principalmente também na ortodontia. Você precisa ter a base para você poder depois ofertar coisas maiores, né? A questão, principalmente da ortodontia, que eu critico é isso. É as pessoas quererem fazer só alguma coisa. E às vezes só aquela alguma coisa não vai resolver o problema do teu paciente, né? Você tem que dar as opções para ele, né? Igual você ir num restaurante, né? E você não come frutos do mar, mas aquele restaurante vai te oferecer uma carne. Ótimo. Ah, mas eu não gosto de carne, então tá aqui frutos do mar. Então você tem que dar essa opção para o paciente. Você tem que saber tratar das ferramentas. E o paciente ele vai escolher ou ele vai naquilo que ele acha melhor. Isso na ortodontia, isso na DTM, isso na prótese, isso no canal, isso na siso, isso no implante e assim. Então, para finalizarmos, pensando de maneira profissional, né, que eu percebi muito a ortodontia e também o estudo da DTM, por o que você falou, exige muito tempo, né, muito estudo. Não é 1 ano, não é 2 anos que você vai conseguir se capacitar, ter uma cartela de cliente, né, satisfatória para você. Eu vejo que realmente são profissões que são profissões de vida, né? Não são profissões de momento, são profissões que você sempre vai estar em constante estudo, como se fosse uma faculdade, sempre buscando Exato. E sempre se aperfeiçoando, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, tudo, é que você tem que continuar na linha sendo ético, né? Sendo o mais ético possível, né? Chega a ser engraçado falar isso, porque é meio básico, né? A gente faz um juramento quando finaliza a faculdade de ser ético, né? Então não precisa isso ser dito, né? Mas infelizmente precisa ser, né? Porque as pessoas não pensam assim, elas botam muita coisa na frente e esquecem do básico, né? E às vezes o menos é mais. Então você fazer as coisas de forma devagar e crescendo e melhorando, evoluindo, estudando com bastante humildade, sabendo o seu limite, pode ter certeza que lá na frente você vai colher frutos de aquelas pessoas que tentaram atropelar esse ciclo, né, que é muito natural. Se você conversar com qualquer dentista mais velho, famoso, ele vai falar isso. Devagarinho foi crescendo, né? Não só dentista, mas qualquer cara, CEO de qualquer empresa que cresceu. A gente tem N exemplos aí, né? Não preciso nem citar aqui. Mas nosso crescimento profissional, principalmente dentro da área da saúde, é assim. É devagar e constante. E doutor, qual que é o seu arroba aí para o pessoal estar te procurando? Meu arroba no Instagram é @doutor.williammartins. Segue lá, qualquer dúvidas e sugestões, elogios, críticas, fiquem à vontade.
Sigam o canal, é um projeto muito legal. Né? Parabéns de verdade pelo que vocês estão fazendo, pelo projeto que vocês estão fazendo. É difícil, mas com certeza vocês vão ajudar muitos alunos e eu espero do fundo do meu coração que cresça, que vocês tenham muito sucesso e atinjam o objetivo de vocês tanto no canal e, claro, como meus alunos, espero que vocês também se formem como ótimos profissionais, ótimos dentistas, éticos, responsáveis, né? E quando vocês têm um projeto desse de ajudar o outro, não deixa de ser um iniciozinho no futuro da aula, porque é muito legal, muito gratificante fazer isso. É difícil, é trabalhoso. Estamos aqui numa quarta-feira, 10h30 da noite gravando, né? Mas são sacrifícios que lá na frente vale a pena, em tudo na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, muito sucesso para você, Thiago, para você, Mari. Obrigado. Conte comigo sempre, quiserem mais bate-papo aí, a gente fala, vamos umas coisas mais... Vamos querer sim. Mais crítica aí, vamos fazer. E é isso, muito obrigado mesmo, de verdade, pelo convite. Você viu agora nesse bate-papo como é importante estar seguindo profissionais, seguindo especialistas das áreas. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Já ativa o sininho também para receber as nossas notificações. Aqui na descrição abaixo também vou estar botando o @do Odontbook, que é o nosso projeto de e-books no Instagram.